Pessoal, então tá, vamos voltar aí à nossa continuação da aula, né? E retomando lá onde nós paramos, tá? Então, essa é a nossa terceira aula, então, de geometria, né? Porque a anterior foi a segunda, vamos para a nossa terceira aula agora aqui. E aqui eu coloco duas frases que são importantes para a gente introduzir, e para isso eu vou lembrar aqui duas coisas, né? Quando eu faço, por exemplo, assim, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que é 9, eu leio 3 elevado a 2 ou 3 ao quadrado. Né? Então, ao quadrado quer dizer elevado a 2. É isso. Então, veja bem, na primeira fase, aqui ficou deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver. Quadrado da soma de dois números A e B. Quadrado da soma de dois números A e B. Então, quadrado da soma. Quadrado da soma de quem? De A e B. Então, o quadrado da soma é isso que eu escrevi. A mais B ao quadrado. Agora, eu estou fazendo outra frase. A soma do quadrado dos dois números A e B. Então, a soma do quadrado de dois números. Olha a diferença das duas frases. A primeira é o quadrado da soma. A segunda é a soma de dois quadrados. Visto a diferença dessas duas construções, isso daí pode gerar confusão na hora que você vai ler algum texto, mas são duas coisas diferentes, tá? Isso é apenas vocabulário. Pois bem, continuando. O que é o Teorema de Pitágoras? Eu vou mostrar para vocês aqui o Teorema de Pitágoras, ele não... E a gente vai usar, tá? Eu não vou ficar preocupado com a demonstração formal dele, não vai, a gente vai treinar primeiro, na hora que a gente for estudar a semelhança, a gente vê a demonstração formal dele. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Todas as vezes, que é o que vai interessar para a gente, tá? Então, vamos ver aqui uma coisa. Olha só, eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo rápido sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Então, olha lá. De acordo com o Teorema de Pitágoras, é possível calcular o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois, sendo então a fórmula. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, primeira observação. Ele falou em hipotenusa, cateto. O que é isso? Todo triângulo retângulo é um triângulo, tem três lados, tem um ângulo reto, que está marcado aí, né? Que é esse cara aqui. Esse é o ângulo reto. E esse cara que está aqui, ó, é o maior lado do triângulo. Ele se chama hipotenusa. Então, hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. E esses dois são chamados de catetos. Pronto. Ah, é para eu guardar isso, professor? Tem que guardar isso. Continuando a história aqui. Por exemplo, tá aí um problema onde ele mostra aí, ó. O que ele está falando? A ao quadrado, esse era o Teorema de Pitágoras, né, naquele desenho original. Então, nesse desenho que eu fiz agora aqui, a hipotenusa é x, os outros catetos são 3 e 4. Então, diz o teorema que o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma do quadrado de cada um dos catetos. O quadrado de 4, o quadrado de 3. O quadrado de 4 é 16, o quadrado de 3 é 9. 16 mais 9 dá 25. X ao quadrado é igual a 25, então x é igual a raiz de 25, o x vai valer 5. Essa é a resposta do problema. Então, esse triângulo tem os lados valendo 3, 4, 5. Tá aí, ó. Detalhe,
Olha lá o detalhe. Eu poderia desenhar ao lado do cateto 3, um quadrado de lado 3. Perfeito. Tá lá, 3 ao quadrado. 9. 9 quadradinhos. No de baixo, um quadrado de lado 4. 4 ao quadrado, 16 quadradinhos. No de cima, quadrado de lado 5. 25, 5 ao quadrado, 25 quadradinhos. Né? Esse é o teorema de Pitágoras. Ó. E ainda poderia brincar com isso. Ó. Pegar os quadradinhos verdes e colocar lá sobre o vermelho. Estou colocando os verdes sobre o vermelho, ó, cobrindo. E agora os azuis no vermelho. Observe, então, que eu estou mostrando realmente que o quadrado 5 é o quadrado do 3 mais o quadrado do 4. Está aí o teorema de Pitágoras. Então, pessoal, esse teorema de Pitágoras vai nos interessar bastante. E eu vou comunicar para vocês o seguinte: um dos assuntos que mais cai na prova do Enem é o teorema de Pitágoras. Vocês não podem esquecer o teorema de Pitágoras de jeito nenhum, tá? O teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais cobrados, uma das coisas. E não é numa questão, não. É várias questões. Seja em questões diretas, seja em questões indiretas. Vocês vão ver aqui que a gente vai resolver problemas envolvendo isso. E na própria lista que eu vou passar para vocês, né? Na nossa apostila, vocês vão verificar isso. Então, tá aí, ó. O teorema de Pitágoras está aí. A soma dos quadrados dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado, é o quadrado da hipotenusa. Tá aí, ó. Né? E é óbvio que isso não importa o nome. A letra A, B e C, veja que nesse primeiro triângulo aqui, ó, eu mudei as letras de posição. Porque tem gente que decora assim. A ao quadrado é B ao quadrado, vai ser ao quadrado. Decora assim. Mas ela não sabe quem é A e quem é B e quem é C. Tem que saber, ué. Quem é A? A, na minha cabeça, na hora que eu botei lá o meu resumo, na hora que eu fiz o meu resumo, eu tenho que, no meu resumo, tem que estar desenhado o triângulozinho. E para eu saber quem é A, quem é B e quem é C. Não basta eu falar A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Não basta isso. Então, por exemplo, na minha primeira figura, eu troquei as letras de posição. Ó. E aí, nesse caso, B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado. Na segunda figura, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é y ao quadrado mais e ao quadrado. Na minha terceira figura, w ao quadrado é g ao quadrado mais a ao quadrado. Tranquilo aí para você, ô Luana? Tranquilo, Luana? Luana? Samara? Samara, tranquilo? Beleza. Francisco? Tranquilo, Francisco? Francisco? Giovana? Valeu, Francisco. Tá tranquilo, Francisco? Beleza. Giovana? Tá tranquilo. Beleza. Então tá. Então aí, pessoal. Existe uma espiral. Espiral são essas figuras, né? Espiral são essas figuras que dão volta, né? Isso aqui é uma espiral, né? Ó. São espirais, né? Espirais são essas figuras que vão girando, girando, girando em torno de si mesmo. Nesse caso aqui, eu desenhei aqui, é chamada espiral de Teodoro, não importa o nome, mas só para vocês verem que se eu for construindo triângulos, um em cima do outro, isso aqui é tudo triângulo de lado 1. Então, veja que eu peguei aqui um triângulo de lado 1, outro triângulo de lado 1, triângulo retângulo. Aí, desenhei. Depois eu botei outro triângulo de lado 1 e fui fazendo isso. Sempre um, tá? Ó, a vida inteira. Fazendo isso, na prática, as hipotenusas formam uma sequência de raízes que é raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8. Tá? Isso é uma curiosidade para mostrar para vocês, mas que se eu não soubesse, eu ia usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá.
Pergunta que eu faria nessa questão aqui. Qual seria o valor da hipotenusa no próximo triângulo, né? Veja bem, eu quero empregar o teorema de Pitágoras. Qual seria o valor da hipotenusa no próximo triângulo? Então, eu faria aqui, ó. Vou chamar esse lado aqui de x. Então, ficaria x ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado. E veja que agora eu não estou usando número, tá? Eu estou usando letras no lugar de número, mas não importa. E agora vocês vão ter que ter bastante cuidado para acompanhar o raciocínio. Então, x ao quadrado é a ao quadrado mais a ao quadrado. X ao quadrado é 2a ao quadrado. X é igual a raiz de 2a ao quadrado. Todas as vezes que a gente tem a raiz de um quadrado, o quadrado sai da raiz. Então, esse cara que está aqui sai da raiz. Então, ficaria a raiz de 2. Conclusão, eu descobri que o x é a raiz de 2. Está lá. Ó. X é a raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? X é a raiz de 2. Tranquilo aí, Israel? Israel está aí? Você está ainda na turma? Lívia? Lívia? Lívia também não está aí. Israel também não. Pedro Vinícius? Pedro Vinícius? Tá tranquilo, professor? Beleza. Letícia? Beleza. Então tá lá. Agora eu vou continuar com a minha brincadeira, tá? Coloquei agora ali um outro cateto valendo A. E eu quero saber o valor da nova hipotenusa. Então, assim, olha, professor, vou chamar aqui de Y. A história é a mesma. Y ao quadrado é igual a A ao quadrado, só que agora, olha só. A raiz de 2 ao quadrado. Aí eu vou ter y ao quadrado igual ao quadrado mais. A raiz de 2 ao quadrado vai ficar a ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vira 2. Né? Que é raiz de 4 vira 2. Então, conclusão. Y ao quadrado vai ficar 3a ao quadrado. E aí, extraindo a raiz, o a sai da raiz e o 3 fica. Olha lá, ó. A raiz de 3. Certo aí, pessoal? Vinícius. Calma, professor, você pode voltar? Vamos lá, vamos voltar. Opa. Eu construí um outro triângulo retângulo de lado A, de novo. Certo? Só que agora, o que está acontecendo aqui? Um cateto é esse cara aqui e o outro cateto é a hipotenusa do outro. Então, nesse triângulo azul mais claro, a hipotenusa do triângulo anterior virou cateto desse triângulo novo. E aí eu falei assim, calcula o valor do y, da nova hipotenusa. Aí eu fui lá. Y ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, é igual ao quadrado de um cateto, está aqui o cateto A, e o outro cateto é a raiz de 2, está lá, a raiz de 2 ao quadrado. Eu tenho que fazer isso. Então, eu falei assim, ao quadrado não tem o que fazer. A raiz de 2 ao quadrado. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3 raiz de 5 ao quadrado, viraria o quê? Viraria 3 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Só que quando eu tenho raiz de um número ao quadrado, corta. Então, ficaria 9 vezes 5, daria 45. Então, se fosse número, seria isso. Tá? Se fosse um número. Não é número, é letra. Mas não tem problema. Então, o que acontece? Esse A aqui ao quadrado está aqui. Esse raiz de 2, todas as vezes que você tem uma raiz ao quadrado, acontece o que aconteceu aqui. Ó. O número sai da raiz. Saiu da raiz, virou 2. Então, agora eu tenho A ao quadrado mais 2A ao quadrado. Uma laranja com 2 laranjas. Dão 3 laranjas.
3a ao quadrado. Então, eu tenho y ao quadrado é igual a 3a ao quadrado. Mas eu quero é o y. Então, eu extraí a raiz. Aí ficou raiz de 3a ao quadrado. O a ao quadrado sai da raiz, porque todo número ao quadrado, quando está na raiz, corta, né? Quando eu tenho isso aqui, né, ó. Isso é a mesma coisa que isso, ó. E aí esse cara corta com esse. Aí vai virar 3a. Que é o que aconteceu ali, né? Nesse meu 3a não. Raiz de 3a. Então virou isso, ó. A raiz de 3. Quem que foi que me perguntou mesmo aí? Foi Helena? Tranquilo, Helena? Beleza. Mais alguém aí? Tá tranquilo, pessoal? Cheguei nisso aí. Então, agora vai o desafio. Olha só. Eu peguei e fiz um triângulo, um retângulo de lado A. E a primeira hipotenusa foi a raiz de 2. Aí eu fiz outro triângulo, só que eu peguei A de novo. Aí virou A raiz de 3. Será que vocês conseguem deduzir qual que seria a próxima hipotenusa? Qual que seria a próxima hipotenusa? Desse novo triângulo aí. Tudo de novo, ó. Só que agora eu tô repetindo, ó, como se estivesse fazendo uma espiral mesmo. Um em cima do outro. Alguém sabe me dizer qual que seria o valor da nova hipotenusa direto, sem precisar fazer conta? Exatamente, Lara, a raiz de 4. Ah, professor, é sempre assim? É, pessoal, vai ser sempre assim, né? Porque sempre que... Eu não preciso... É intuitivo, né? É lógico que a raiz de 4, Lara, raiz de 4 é 2, né? Então, daria 2a. Então, eu não precisaria calcular. E aí, depois, qual que seria? A raiz de 5 e assim sucessivamente. Fala, Carolina. Professor, Fala. não entendi porque daria raiz de 4. Você entendeu que deu o a raiz de 2? Sim, Entendeu o a raiz de 3? sim. Então, o que eu estou te mostrando? Se eu fizer isso a vida inteira, acrescentando A, pela lógica, vai acontecer isso. Se eu fosse calcular, vamos supor aqui, W, aí ficaria W ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A raiz de 3 ao quadrado. Aí ficaria W ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 3A ao quadrado. Aí ficaria W ao quadrado igual a ao quadrado, 3A ao quadrado mais A ao quadrado, dá 4A ao quadrado. Onde eu teria que W é raiz de 4A ao quadrado, que daria A raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, né? Aí ficaria 2A. Entendeu agora, Carolina, por que daria A raiz de 4? Sim, E aí, obrigada. só que aí o que eu estou querendo mostrar para vocês, eu nem precisaria ficar fazendo isso fica meio que intuitivo. Então, o próximo é a raiz de 5, a raiz de 6, e vai a mesma coisa. Na espiral lá na espiral do Teodoro, o que ele fez? O A valia 1, ó. O A valia 1. Então, ficou, o primeiro é A raiz de 2. Então, ficou 1 raiz de 2. O próximo é a raiz de 3, ficou raiz de 3. Próximo é a raiz de 4, ficou raiz de 4. Raiz de 4 é 2, só que ele não colocou. Próximo seria a raiz de 5, só que o A vale 1, então virou raiz de 5. Próximo é a raiz de 6, só que raiz de 6, o A vale 1. Então, em vez, ele não ficou colocando 1, né? Ó, mas seria 1 raiz de 2, 1 raiz de 3, 1 raiz de 4, mas só que quando é 1 não precisa. Então, se no lugar do 1 eu colocasse 2, seria 2 raiz de 2, 2 raiz de 3, 2 raiz de 4. Se eu colocasse 5, 5 raiz de 3, 5 raiz de 2. O que eu estou querendo dizer para vocês? Todas as vezes que você tiver um triângulo, se aqui for 5, não precisa nem calcular. Aqui é 5 raiz de 2. Ah, se eu fizer um triângulo retângulo, se aqui for 7, aqui é 7 raiz de 2. Não precisa mais fazer nada. Certo? E vai ser sempre assim. Por quê? E se eu botar um 7 aqui? Aí o próximo é 7 raiz de 3. E se eu fizer isso a vida inteira, vai ficar isso a vida inteira. Tá entendido isso aí, gente, essa observação? Aí você vai falar assim, professor, eu tenho que, para eu guardar isso? Olha, na verdade, você nem precisaria guardar, porque você sabe o teorema de Pitágoras. Você tem que guardar o teorema de Pitágoras. No entanto, como você vai fazer a prova do Enem, e a prova do Enem, o tempo é importante, se você lembrar que todas as vezes que você desenha um triângulo retângulo e os lados são iguais,
a hipotenusa é o lado raiz de 2. Né? A raiz de 2, está lá. Ó. Se o lado é igual, é a raiz de 2. Essa é a conclusão. Então, por exemplo, vamos lá, vamos ver se vocês guardaram isso que eu estou falando. Se eu tivesse aqui... Vamos lá. Se eu tivesse aqui um triângulo... Está demorando muito, devia ter feito diferente. Vou fazer diferente aqui. Se eu tivesse aqui, ó, vou botar um slide de novo aqui. Só para ficar mais fácil. Então, se eu tivesse aqui um triângulo... Um triângulo retângulo. E falasse para vocês assim, ó, esse triângulo retângulo aqui mede S. S, quem é S? Não sei. E aqui mede S. Os dois lados medem S. Pergunta, quanto que vale a hipotenusa? Quanto que vale a hipotenusa, gente? S raiz de 2. Perfeito. Não precisa nem calcular, ué. É isso que eu estou falando. Ah, e se aqui for π? Quanto que mede a hipotenusa? Π raiz de 2. Exatamente. Então, o que eu estou dizendo é isso. Todas as vezes que você tem os catetos iguais, a hipotenusa vai ser o cateto raiz de 2. Você pode guardar isso e você ganha tempo na hora que você for fazer a prova, por exemplo. Mas e se eu esquecer, professor? Não tem problema, desde que você lembre do teorema de Pitágoras. Bom, e aí, uma outra observação importante é que existem uns triângulos, chamados triângulos pitagóricos, que são triângulos que obedecem ao teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. E todas as vezes que você tiver um triângulo, que isso acontecer, esse triângulo é retângulo. Existe, até para a gente ganhar velocidade também na prova do Enem, existem alguns triângulos famosos. O mais famoso é esse triângulo aqui, pessoal. Triângulo 3, 4, 5. Todas as vezes, pessoal, todas as vezes, 100%, que você tiver um triângulo cujos lados medem 3, 4 e 5, onde 5 é o maior lado, esse triângulo ele é retângulo. Esse triângulo é retângulo e, sendo retângulo, ele obedece ao teorema de Pitágoras. Tá? Vamos ver? Só confirmar aqui, ó, né? Ó. Podemos confirmar aqui, ó. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Será que é verdade? 25, 9 mais 16. 25 igual a 25. Verdade. Então, o triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Agora, cuidado, tá? A hipotenusa tem que ser o maior lado. Se aparecer uma questão assim na prova... Opa, desculpa. Aparecer assim, ó. Fala, Lara. Antes de eu continuar. Por que eleva os números para 2? Oi? Não entendi. Por que tipo, fica elevado a 2 os números? Não, isso é o teorema. O teorema diz isso. Se eu elevar o lado maior, que é a hipotenusa ao quadrado, vai dar igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Isso é um teorema. E aí eu mostrei naquele videozinho para vocês como é que funciona. Mas eu não fiz uma demonstração matemática pura. Eu estou dando uma receita para vocês. Olha, todas as vezes que você tiver um triângulo retângulo, acontece isso. Todas as vezes. Tá? Então é por isso. Agora, da onde que saiu esse quadrado? Aí, quando a gente estiver trabalhando com semelhança, a gente vai ver isso. Mas eu estou adiantando isso, e até por uma questão estratégica, porque vocês precisam treinar esse teorema, independente de saber como é que ele surgiu. Tá? E isso não importa, por enquanto. Então, vocês vão treinar, e depois, quando a gente for ver semelhança, vocês vão ter a ideia de que isso não surgiu no passe de mágica, isso tem uma lógica. Tá? Entendido aí, Lara? Entendi, professor. Obrigada. Então tá. Agora, cuidado, pessoal, que muita gente erra isso. Aparece um triângulo desse vermelho aqui na prova.
Aí o cara fala assim, esse é o triângulo 3, 4, 5. Pessoal, eu falei para vocês que o triângulo, para ser 3, 4, 5, o 5 é a hipotenusa. E nesse caso, a hipotenusa está sendo 4, não pode. Como é que a hipotenusa, que é o maior lado, é menor que o cateto, que é 5? Então, isso aqui, cuidado com esse tipo de coisa. O triângulo 3, 4 e 5, famoso, triângulo pitagórico, é o triângulo em que a hipotenusa mede 5. Senão, ele não vai valer. Tá? Então, por exemplo, se aparecer esse exercício aqui, calcule o valor de x em cada caso. Qual é o valor? Eu vou dar agora um tempo para vocês fazerem. Tá? E aí vocês vão fazendo aí nas anotações de vocês e vão me responder aí. Primeiro, eu quero o triângulo azul, só o azul. Qual o valor de x? Qual o valor de x para o triângulo azul? Só esse primeiro. Qual é o valor de x para o triângulo azul? Por que, Lara, 10? Por que você respondeu 10? Não estou dizendo que está errado, não. Só quero saber por que você respondeu 10. Alguém ajuda a Lara? Ela respondeu 10, tirou não sei se ela tirou assim da cartola, mas quem poderia me dizer por que é 10? É isso mesmo, Lara. 3, 4, 5, cada regra do 3, 4, 5. Exatamente. Pessoal, olha só. Se eu fosse fazer o exercício, Thalita, olha só. Se eu fosse fazer a conta normal, eu ia fazer x ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ia lá, estou fazendo. Caiu na prova, eu estou fazendo. Aí daria x ao quadrado igual a 100, que daria x igual a raiz de 100, que vai dar 10, que é a resposta que a Lara falou. E eu não precisava fazer isso, né? Exatamente, Lara. Eu não precisava fazer isso. Porque se eu conheço o triângulo famoso 3, 4 e 5, esse triângulo é o dobro desse. Então, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8, o dobro de 5 é 10. E eu precisava fazer a conta. O que eu estou dizendo para vocês? Por que é importante conhecer o triângulo 3, 4 e 5? Porque qualquer triângulo que tenha alguma relação com ele, é dobro, é metade, é triplo, eu não preciso ficar fazendo a conta toda. Pessoal, na prova do Enem, o tempo é um bem muito precioso. Então, se eu... professor, mas eu não lembrei disso. Se você não lembrou, você vai fazer toda a conta que eu estou fazendo aqui. Essa conta que está aí em vermelho. Chegar no número 10. Veja, o tempo que a pessoa gasta para chegar no número 10, quando se ela lembrasse do triângulo 3, 4, 5, era de pau, 10. Certo? Então, lembrar do triângulo 3, 4 e 5 é uma jogada, uma sacada para ganhar tempo na prova do Enem. Se eu esquecer, paciência. Triângulo amarelo. Agora, qual é a resposta do lado X? Vamos lá. Qual é a resposta? Vamos ver alguém para arriscar aí para mim. Qual é o valor do lado X do triângulo amarelo? Vou até apagar aqui esse primeiro. Só porque eu vou ocupar esse espaço aqui de novo. Tem que ver se aplica a mesma regra. Claro, tem que ver que você aplica a mesma regra. Só que você tem que comparar o triângulo 3, 4, 5 de uma maneira lógica. Lembrando que 3 e 4 são catetos e 5 é a hipotenusa, que é o maior lado. Francisco falou 16. Isso aí, Francisco. Olha só. Vamos comparar o triângulo amarelo com o triângulo 3, 4 e 5. Se eu comparar o triângulo amarelo com o triângulo 3, 4 e 5, veja bem, 20 é o lado maior, que é a hipotenusa. Então, o 20 eu comparo com 5. 20 é 4 vezes 5. Ora, 12
eu comparo com 13. Por quê? Porque para dar 12 e multiplicar por 4, né? Então, se eu dividir aqui por 4, eu chego no 5. Se eu dividir aqui por 4, eu chego no 3. Então, esse cara aqui vai ter que valer quanto? 16. Por quê? Porque, pelo que eu estou vendo, o triângulo amarelo, ele é o quádruplo do triângulo 3, 4, 5. É isso? Ó. Se eu pensar no triângulo 3, 4, 5, vou botar ele agora até na posição aqui, ó. 3, 4 e 5. Ora, o 5 virou 20, foi multiplicado por 4. O 3 virou 12, foi multiplicado por 4. Então, o 4 vai virar quanto? 16. E eu não precisaria fazer a conta de novo. Ah, professor, e se eu não lembrasse disso? Aí, gente, você ia ter que fazer isso, ó. 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Vai ficar 400 é igual a 144 mais x ao quadrado. E aí ficaria x ao quadrado, estou só repetindo aqui. Que daria, ó o trabalho, ó o trabalho. Ó. Imagina isso durante a prova. Né? 6, 4 para 10, 6, 4 para 9. Olha o trabalhão. E o cara ainda ia ter que lembrar a raiz de 356, para ver se dá lá o valor exato. Quer dizer, ele ainda ia ter que lembrar que 16... Aqui não, aqui dá 200, né? Que eu falei. Aqui dá 200. Me enganei aqui. Uh... R$256. E aí vai dar quanto? 16. Certo? Então, pessoal, a pessoa, olha o trabalho que ficou a questão, olha o trabalho que ficou a questão toda, e eu isso na prova do Enem, que o tempo é precioso para mim. Agora, se eu lembro do triângulo 3, 4, 5, eu resolvo rapidinho, imediatamente. Olha o tempo que eu ganho nisso. A mesma coisa, a última questão, olha lá. 3A, 4A. Quanto que vai valer o X aqui? Alguém aí no chat para mim. 5A. Beleza, tá vendo? Ah, agora, imagina vocês fazendo essa questão empregando o teorema de Pitágoras do início ao fim. Ah, professor, mas então macete eu não precisa saber o teorema de Pitágoras. Não. Você vai precisar fazer o teorema de Pitágoras, porque nem sempre o triângulo é um triângulo pitagórico, bonitinho. Nem sempre você consegue comparar com 3, 4, 5. Né? E aí, se você não consegue comparar, você tem que fazer a conta. Mas se você conseguir comparar com 3, 4, 5, a resposta é rápida e você ganha tempo. Ok? Então, é muito importante o conhecimento desse triângulo. Aí você vai falar assim, professor, existem alguns outros triângulos famosos, assim, que poderiam dizer que seguem o mesmo problema? Existem, eu vou falar já sobre eles. Mas, por exemplo, olha esse aí, ó. Olha aí, número decimal. Cai uma questão dessa na prova. Número decimal. Imagina você fazer essa conta todinha com vírgula, o tempo que você vai gastar na prova. Aí pensa, eu vou comparar com 3, 4, 5. Olha só, se eu comparar com 3, 4, 5, olhando os dois, 2,5 é metade de 5. 1,5 é metade de 3. Então, quanto que é o valor do X, gente? Quanto que é o valor do X? 2. Então, o cuidado é o seguinte, pode ser tanto multiplicação, o dobro, o triplo, como pode ser divisão também. Então, cuidado com isso, tá? Às vezes você acha que só pode ser múltiplo. Não, pode ser divisão também. Então, imediatamente o x aqui vai valer 2. Agora, olha se eu fosse fazer a conta. 2,5 ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí eu ia fazer o 2,5 ao quadrado, tinha que fazer essa conta toda.
o 1,5 ao quadrado, tinha que fazer essa conta toda, depois, com vírgula, e depois ele extrair a raiz. Tá vendo o trabalho? Não vou continuar aqui não, mas olha o trabalho que eu teria para fazer. Então, é interessante, e é isso. E existem outros triângulos. Ó. Esse triângulo aqui também é um triângulo pitagórico, tá? Porque, ó, 3 ao quadrado igual a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, tá aí, ó. Ele é o triângulo pitagórico. É o triângulo 5, 12, 13. Agora, aí você vai perguntar, vale a pena, professor, eu guardar o 5, 12, 13 também? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque se você guardou, ótimo, parabéns, você vai ganhar tempo se aparecer algo parecido. Mas a tendência, né, dos examinadores é querer colocar a comparação com 3, 4, 5, tá? Mas esse é pitagórico também, tá? Ó, olha lá, ó. Tá aí provado para vocês, ó. O triângulo 5, 12, 13 é pitagórico. Então, eu poderia ter um triângulo do tipo 10, 24, 26. Fala, Lara. Professor, tem como o senhor explicar de novo a regra de tipo 3, 4, 5 só porque para multiplicação? Não, 3, 4 e 5 foi essa daqui, não foi isso? Isso foi a multiplicação. Então, eu mostrei, ó, que o 6 é o dobro do 3, o 8 é o dobro do 4, então o x é o dobro do 5. Então, o x aqui é 10. Foi isso que a gente viu. Você mesmo tinha falado isso. Aqui, nesse outro caso aqui, 12 é o quádruplo de 3, 20 é o quádruplo do 5, então x é o quádruplo do 4. 4 vezes 4, 16. Aí aqui eu botei 3A, 4A, então aqui é 5A. Triângulo 3, 4, 5. Essa é a regra. Nesse exemplo aqui, eu não estou fazendo multiplicação, eu estou fazendo divisão. Então, o que eu falei? O triângulo que eu conheço é esse aqui. 3, 4, 5. Aí eu olho esse triângulo aqui, eu falo, aqui é 2,5. Ah, 2,5 é metade de 5. Aqui é 1,5. 1,5 é metade de 3. Então, qual é o x? X é 2. Por quê? Porque é metade do 4. Aí é o triângulo 3, 4, 5. Então, eu tenho essa comparação. Eu comparo sempre com o triângulo 3, 4 e 5. Entendeu isso, Lara? Entendi, professor. Valeu. Agora, eu estou dizendo que não tem só esse triângulo 3, 4, 5. Existem outros. Vale a pena guardar? Eu, particularmente, não vejo necessidade disso. Mas esse aqui também funciona, ó. Né? Aí é lógico, se aparecesse um triângulo aqui na prova assim, ó, 10, aí aqui seria 24 e aqui seria 26, ó. E eu tenho certeza que ele é retângulo. Por quê? Porque 10 é o dobro de 5, 24 é o dobro de 12 e 26 é o dobro de 13. Mas poderia aparecer assim também, ó. 2,5, 6 e 6,5. Por quê? 2,5 é metade do 5, 6 é metade do 12, 6,5 é metade do 13. Mas se eu esquecesse desse triângulo, eu teria que fazer a conta. Eu acho que é um triângulo que não vale a pena. Estou apresentando para vocês. Se vocês quiserem colocar lá e memorizar isso, não tem problema. Se aparecer, você ganha tempo. Esse aqui também é, tá? Ó, estou mostrando mais por curiosidade, porque não tem só o 3, 4, 5, né? Que é direto. Tem esse aí também. Esse aqui também é. E aí vai. E aí, pessoal, nós chegamos no nosso objetivo final, que era resolver esse problema da prova do Enem. Prova do Enem 2018. Né? Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como estuda a figura. Ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças, que é essa pretinha ali embaixo, é um triângulo retângulo isósceles. Olha só, vou fazer aqui as informações. Ó, é um triângulo retângulo isósceles. Então, se ele é retângulo, esse cara aqui, ele está falando desse cara aqui, ó. Se ele é um triângulo retângulo, ele tem ângulo de 90 graus. Se ele é isósceles, os lados são iguais, os catetos são iguais, que a hipotenusa é o maior lado, é diferente. E aí ele quer saber, o quebra-cabeça, quando montado, resultará um quadrado cuja medida do lado, ele quer saber a medida desse lado aqui, ó. Do lado do quadrado, a partir dessa informação. Então, olha só, o que acontece? Esse eu vou fazer. Depois, o próximo, eu vou passar para vocês fazerem. Então, olha só, esse triângulo aqui,
eu vou pegar esse triângulozinho aqui, ó. Né? Deixa eu até apagar aqui. Ai, droga. Então, olha só. Esse cara aqui tem lado 1. Ele é retângulo e é isósceles. Ali é 1 e é 1. O que nós falamos? Todas as vezes que eu tenho o lado AA, a hipotenusa vale A raiz de 2. Não foi isso que nós falamos? Certo? Foi isso que nós falamos. A hipotenusa era A raiz de 2. Então, aqui é quanto? Raiz de 2. Tá vendo? E aí, olha só. Ele está falando que ela funciona de tal modo que a menor da pedra isósceles e o quebra-cabeça vai sendo montado dessa forma. Ele consiste em triângulos retângulos isósceles. Ele usa retângulos isósceles o tempo todo. Então, olha só. O que acontece? O que acontece? Aqui é raiz de 2. Então, esse triângulo clarinho aqui também é isósceles. Então, aqui é raiz de 2 também. Então, aqui, ó, 1, aqui é raiz de 2. Se aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 2, lembra que nós falamos, né? Ó, se eu tenho A, aqui é A raiz de 2. Então, se o meu triângulo é raiz de 2, aqui é raiz de 2, raiz de 2, ó. Porque esse é o A. Vou até mudar de cor aqui, só para ficar melhor. Fazer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui é A, raiz de 2. Nós já vimos isso. Isso nós vimos. Aí, o que eu estou apresentando? Aí, eu estou apresentando para vocês esse triângulo aqui, ó. Raiz de 2, raiz de 2. Então, aqui é raiz de 2. Raiz de 2, ó. Esse cara aqui é esse cara aqui é esse, ó. Estou repetindo. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é igual a quanto? 2. Então, esse cara aqui é 2, ó. 2. E se esse cara aqui é 2, aqui é 2. Por quê? Porque ele falou que era um triângulo tudo isósceles. E se aqui é 2 e aqui é 2, aqui é 2 raiz de 2. E se tudo é isósceles, aqui também é 2 raiz de 2. Aí vamos lá, de novo. Se aqui é 2 raiz de 2 e aqui é 2 raiz de 2, esse aqui é o A, né? O que a gente falou? Tem que dar A raiz de 2. Mas quem é o A? O A é 2 raiz de 2. Né? 2 raiz de 2. Esse aqui é o A. Ó. E aí, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 4, que é 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, esse cara aqui é 4. E se esse cara é 4, esse aqui é 4 também. Pronto. Quanto que mede o lado do quadrado? 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2, 3, mais 1, 7. Qual que era a pergunta do problema? O quadrado, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é... Medida do lado em centímetros é... Vamos ver se a gente fez alguma coisa errada aqui. Vamos voltar lá, porque a gente pode ter cometido algum erro. Vamos começar de novo. Aqui era 1, aqui era 1. Aqui virou raiz de 2. Então, se aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2, aqui é 2. Tá certo, que é raiz de 2 vezes raiz de 2. É 2. Se aqui é 2 e aqui é 2, aqui é 2 raiz de 2. Então, aqui também é 2 raiz de 2. Então, vou voltar lá na questão, né? É porque tem aí que está fazendo alguma coisa errada aqui nas figuras. Deixa eu voltar aqui, pessoal, porque eu posso estar
eu posso estar incluindo no mesmo erro, né? Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui as referências, para eu não... Opa. Vamos lá. Só para a gente não perder a lógica. Então, aqui dá 1, aqui está raiz de 2. Perfeito. Então, esse cara aqui é raiz de 2. Vou botar na mesma cor. Raiz de 2. Opa. Vou manter o vermelho. Então, aqui é raiz de 2. Continua preto. Espera aí. Raiz de 2. Então, agora eu tenho esse segundo quadrado aí, que está valendo raiz de 2. Olha só, o Rian, essa questão seria considerada difícil? Eu acredito que sim, tá? Essa questão seria considerada difícil, porque ela envolve, além do teorema de Pitágoras, uma interpretação sequencial da questão do triângulo isósceles, né? Nós estamos com 3 minutinhos, né, para encerrar a aula, mas vai dar tempo da gente terminar. Vamos lá. Então, seria assim, ó, raiz de 2, raiz de 2. Então, quem é o próximo ali? A gente aprendeu que é a raiz de 2. Então, esse triângulo aqui, se é a raiz de 2, se aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 2, então ele é raiz de 2, né? Que daria 2. Então, esse cara aqui é 2, ó. Esse aqui é 2. Se ele é 2, esse aqui é 2 também. Então, esse aqui seria 2 raiz de 2. E esse aqui seria 2 raiz de 2 também. Né? E aí eu preciso chegar no próximo triângulo. Engraçado é que tá... Ah, gente, olha só, desculpa aí, ó. Qual foi o erro aí? Vamos ver se vocês descobrem qual foi o erro. Eu falei que o lado media 1, não foi, ó? Então, quanto que mede o lado? Mede 2, ó. Esse foi o erro, tá? Ó. Todo o raciocínio tá certo, tá? Só que eu comecei com o lado valendo 1. Aí cheguei na resposta 7. Eu usei a informação errada. Aqui é 2, ó. Então, aqui é 2 raiz de 2. Aí aqui é 2 raiz de 2. Então, ele começa mais rápido, ele vai crescer mais rápido. Aí, como aqui é 2 raiz de 2? E aqui é 2 raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2, raiz de 2, que vai dar 4. Então, 4 é aqui, ó. Se aqui é 4, aqui é 4 também. Aí aqui é 4 raiz de 2. Aí é 4 raiz de 2 aqui. E se aqui é 4 raiz de 2, ó, é o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Só que eu tinha começado com... Não sei de onde eu tirei aquele 1, aí a questão foi ficando com os números tudo errado. Então, aqui é 4 raiz de 2, que é o A, vezes raiz de 2. Aí vai dar 8, né? Aí vai dar 8. Então, aqui é 8. Se aqui é 8, aqui é 8 também. Aí vai ficar 8 mais 4, 12, 13, 14. Que é a resposta que seria a letra A. Certo aí a sequência? Exatamente. Então, pessoal, qual é a ideia desse problema? Esse problema todinho, ele foi construído com base naquilo que eu comecei falando com vocês. Ó. Se você conhece um lado, a hipotenusa é a raiz de 2. Ele é todo construído dessa forma e baseado no triângulo isósceles, tá? Lembrando que eu tinha começado com 1, então tudo que eu falei por um 1 vale, só que agora é 2. Então, como é 2, a minha resposta eu não estava encontrando a resposta porque eu usei o dado errado, o lado era 2. Então, conclusão, foi o tempo todo. E se eu não lembrasse disso, professor, eu teria que usar o teorema de Pitágoras, e aí seria mais complicado, tá? Na hora que eu for disponibilizar para vocês esse material, eu vou colocar esse exercício feito todinho por etapas. Vocês têm o áudio, né, o vídeo gravado, mas eu vou colocar ele todo feito por etapas, e aí vocês podem rever todas as etapas dele. Mas todo ele foi fundamentado no A raiz de 2, que é o teorema de Pitágoras, tá? Esse é o jeito mais fácil, Jamile. É o mais rápido e o mais fácil. Você lembrar da regra do A raiz de 2, certo? Só vale se os catetos forem iguais, Yara. Fala, Helena.
Não, é porque eu não peguei o final. Ali deu 8. Como é que Isso. Aí, como aqui era 8, esse triângulo aqui, então, ele é isósceles também, aqui também é 8. Sim. E aí eu fechei o lado 8 do quadrado, né? Entendeu? Aí ficou a sequência para mim. Eu fiz 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Tá? Então, assim, essa era a maneira mais fácil de fazer. Qual que seria a maneira mais difícil? Era você não lembrar do A raiz de 2 e ter que ficar entregando o teorema de Pitágoras um por um, um por um, um por um. Você ia levar um tempo muito maior. É possível? É possível, mas ia ser um tempo imenso, porque você teria que percorrer todos esses triângulos retângulos, entendeu? Então, por isso que lembrar algumas coisas facilita. Seria... não, a última seria 16... Seria assim, ó. Se eu fosse fazer o último, Lara, você está falando do último triângulo, não é isso? Lara, você está falando do último triângulo? Isso. No último triângulo, olha o que eu tenho aqui no último triângulo. Eu tenho 4 raiz de 2 e 4 raiz de 2. Então, dá 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Esse aqui é o A, ó. Então, deu A raiz de 2. Só que o A é 4 raiz de 2. A raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aí 2 vezes 4 dá 8. Né? Então, se eu tivesse que fazer a conta, eu teria que fazer o teorema de Pitágoras completo. Então, na verdade, eu estou usando o A raiz de 2. Ó. Ó o A aqui. Ó. Né, ó? Esse é o A. Então, o A é a roupa dele, e equivale 4 raiz de 2. Você entendeu, Lara? É isso. Então, eu fui usando isso consecutivamente. Tá? Pessoal, eu vou, de qualquer jeito, deixar esse exercício resolvido passo a passo e vocês deem uma olhada de novo, mas a ideia foi a aplicação do teorema, tá? E aí, lá na hora que eu mandar a solução para vocês, vai estar lá, passinho por passinho. Eu acabei... se vocês entenderam o que eu fiz com o número 1, que era mais fácil, o 2 é a mesma coisa, só que o 2 dá mais trabalho. Uma questão trabalhosa da prova do Enem, para quem não lembrasse disso, tá? Então, eu vou encerrando por aqui e depois vou deixar o material para vocês lá, para vocês olharem, tá? Então, uma boa semana para vocês. Nos vemos na semana que vem. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.